A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmão, respondendo a pergunta, né, que foi perguntada no grupo a respeito do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Para nós começar a entender, irmão, o livro de Apocalipse, ele é um livro com linguagens de figuras. Ou seja, ele é um livro de enigma, um livro simbólico, que sempre simboliza algo, alguma coisa. Então, o livro de Apocalipse, ele não é cronológico, né? Tá? E ele também não é assim, por exemplo, quando se fala 1000 anos, né, é um número simbólico para simbolizar um espaço de tempo. Não quer dizer que vai ser 1000 anos com 30 dias no mês, com 24 horas por dia, com tantos minutos. Não, não. Ali é um livro que simboliza, tá? É como se fosse uma parábola, tá? Então o objetivo é para que fica como enigma para a gente discernir aquilo que ele está dizendo ali, tá? Então tá. Para nós entender o livro de 17 de Apocalipse, então aqui começa no 13, porque é o mesmo assunto, o assunto é o mesmo, tá? E João teve a visão no capítulo 13, fala das mesmas coisas, porém dá uma parada aqui, interrompe e volta a falar no assunto no 17. Então no capítulo 13 diz assim, ó, João diz, né? Ele diz bem claro aqui, João. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos começar a entender. Essas 7 cabeças e 10 chifres aqui está representando reis, né? Reis, governos, tá? Né? Em que ao passar do tempo governaram e que o espírito contrário entrou nessas pessoas, perseguiram o povo de Deus, né? Por exemplo, Nabucodonosor, tá certo? Nabucodonosor, né? É isso? O rei Acabe, né? É outro, né? O rei da Síria. Enfim, tem Nero, tá vendo? Tem Nero, tem o rei Nero, é, tem o Hitler, enfim, né? Sempre teve esses reis que de tempo em tempo ele se levanta contra as coisas de Deus, que nele opera um espírito. Então aqui está falando que o espírito de tempo em tempo se levanta, sempre levanta, Deus dá vitória, há um tempo de paz, depois outro rei lá na frente nasce, de novo Deus permite, vai um espírito, entra naquela pessoa, de novo levanta contra as coisas de Deus, e assim é de tempo em tempo vem a perseguição, tá certo? Então você vê, ó, perseguiram o faraó, tá? Perseguiu, o espírito entrou nele, perseguiu, mandou matar as crianças. Tá falando desse espírito. Queria, o intento era matar, para matar, né? As criancinhas dos hebreus. Mas Deus tomou um caminho e salvou Moisés, que foi o libertador. Deus se usou do povo do Egito. Então, de tempo em tempo, há uma perseguição. Você entendeu? De tempo em tempo. Quando nasceu Jesus, mesma coisa. Herodes, é verdade, mandou lá e matar as crianças, salvo engano, de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele queria no meio matar a Jesus, o menino Jesus. Mas Deus guardou. Você entendeu o sentido que João está tendo na visão? Está falando do Espírito que usa as pessoas. Porque a pessoa morre, mas o Espírito não morre. Entendeu? Lá na frente ele encarna, ele entra em outra pessoa. Ele entra em outro governo, em outro rei, enfim, em outro sistema, e ele continua levantando contra o povo de Deus, que é uma guerra. É uma guerra. Então é isso que tá tendo a visão. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ele está falando desses homens que são de tempo em tempo são usados por esse espírito contrário, né? Viu que depois que Deus levou ele para a glória, sentado no trono dessa de Deus, ficaram-se os apóstolos, né? A igreja primitiva. Mas, no entanto, Roma perseguiu, né? Roma perseguiu, naquele tempo Jerusalém era governado por Roma, e perseguiu os cristãos, né? Perseguiu os cristãos, e os cristãos foram decapitados, foram mortos, foram mártires. Por quê? O inimigo entrou, né? Nos governos, reis,
para que perseguindo as coisas de Deus, irmãos, perseguindo as coisas de Deus, né? Para ver se mata as coisas de Deus, se acaba com as coisas de Deus, né? Os apóstolos foram mortos, enfim, e aí houve um espaço de tempo. Você pode ver que dos apóstolos até nós aqui houve um grande espaço de tempo que ficou a verdade ali como se tivesse desaparecido, porque aí quem que governou nesse espaço de tempo? A Babilônia, Roma, que veio essa doutrina falsa. Nascia uma geração, só conhecia a doutrina romana, verdade? Tudo fora das escrituras. É aquilo que Paulo disse: voltarão as fábulas, surgirão ante vós lobos. Então aconteceu, ficou só a doutrina romana todos esses anos. O que que aconteceu? De tempo em tempo Deus faz um movimento no meio deles, Deus fez um movimento. Começou com Martinho Lutero, que era lá de dentro da igreja romana. Deus despertou nele, ele começou a ler as escrituras e ele levantou tudo contra aquelas indulgências, né, aqueles fogo do purgatório, levantou tudo contra aquela doutrina antibíblica, né? Você entendeu? Aquela doutrina herética. E Martinho Lutero, Deus fez um movimento, começou com Martinho Lutero e aí começou a formar esse ramo, irmãos. Igreja luterana, aí dali veio fazendo esse movimento, aí saiu Batista, saiu Metodista, saiu Adventista, saiu os Mormons, todas essas igrejas, você entendeu? Que existe aí, começou de Lutero, começou o Reformador, veio para cá. Tanto nós também, Luiz Franciscon pertenceu a essas denominações. Só que aí Deus foi trabalhando, Deus foi dando uma visão para o Luiz Franciscon, foi chegando mais próximo à doutrina apostólica, Deus veio para o Brasil, enfim, é uma guerra, é uma guerra. E está aí, agora, as igrejas aí, vamos supor que 200 anos, 180 anos para cá, que tem essas igrejas que era chamada de protestante, outros chamam de evangélico. Aonde que chegou para nós essa luz? Porque estava no engano, ficou esse espaço. Por quê? Esse espírito que João teve visão, que é o espírito do anticristo, sempre entra em algum rei, em algum governo. É isso que ele está tendo a visão. Então ele fala: eu me pus sobre a areia do mar, vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 7 diademas, né? E sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui cabeça simboliza aí governo, chifre simboliza poderes, enfim, são línguas que representam alguma coisa. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, como de leão. E o dragão, aí começa, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono em grande poderio. Quem que é o dragão, essa língua de figura? Essa figura representa Satanás, tá? Que é o opositor de Deus, Satanás, esse dragão. Então, e isso que nós estamos lendo aqui é o anticristo, tá? De tempo em tempo sempre houve vários espíritos de anticristo, sempre teve anticristo. Então, e Satanás aqui está dizendo, João está vendo, que essa besta que subiu aqui do mar, né? Ele deu, o dragão deu, Satanás, vamos dizer assim, deu-lhe o seu poder em grande poderio, mas é com permissão de Deus, irmão. Que Satanás não faz nada sem Deus permitir. Satanás é como se um cachorro na mão de Deus com uma corrente. O cachorro numa corrente, ele vai até onde a pessoa deixa, dá mais corrente ou menos, ou traz ele. Satanás não faz nada sem permissão de Deus. Então, Satanás deu-lhe seu poder a esse anticristo, mas com grande poderio, mas com permissão de Deus. Aí diz aqui: e adoraram o dragão que deu a besta, e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. Adoraram, né? Dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Bom, lembra onde está escrito isso? Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Lembra lá? Lembra que está escrito lá? Então ele disse: meus irmãos, né?
Meus irmãos, não vos inquieteis, não vos perturbeis, quer por carta, por palavra, como se de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Porque a vinda de Jesus não será assim, porque ele já achava que Jesus já estava voltando no meio dessas perseguições. Falou, não, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual vai te levantar tudo quanto se chama Deus e se adore. E Deus vai lhe permitir que ele vai fazer guerra contra os santos, né? E vai enganar muitos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Só teve prazer no engano e na mentira. Só acreditou em milagre, em sinal, não queria andar na doutrina. Então Deus vai permitir que, quando eles veem esses grandes milagres, esses grandes sinais, que Deus vai permitir que nos últimos dias, né, da parte da besta vai acontecer, então eles vão crer nele, mas só que aquilo não provém de Deus. Eles vão ser todos enganados. Só não serão enganados os servos de Deus, porque tem prazer na verdade, né? Então eles vão ver que aquele sinal não parte de Deus, não é de Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses. Paulo está pregando mesmo que nós estamos lendo aqui, ó, tá? Que essa besta vai abrir contra Deus blasfêmia do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele foi permitido, ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Esse anticristo que vai se manifestar agora, que é aquela oitava pontinha, como o Ageu perguntou. Era o sétimo e também será o oitavo. Está falando do espírito que era lá atrás que operou, também vai operar nesse homem do pecado que vai se levantar. É o mesmo espírito. Por isso que fala que ele era morto, né? Não, né? Era vivo, depois agora está morto, e depois vai voltar, é necessário que ele vai reviver de novo, né? Era vivo porque no espírito era no sentido que Deus permitiu ele lá atrás, usando de todo aquele povo lá, daqueles reis, houve perseguição. E agora a igreja está um tempo de paz. Tempo de paz, não tem perseguição, nós prega, o evangelho está crescendo, a igreja está cheia, não tem perseguição. Mas aí fala assim, ó, mas ele é o mesmo sétimo, ele será o oitavo. E ele vai se levantar por um pouco de tempo, que vai ser nesse homem do pecado que Paulo pregou ali em 2 Tessalonicenses, que é aquela pontinha, né? Que fala da visão, que tem uma pontinha pequena, que ele vai se levantar, que Jesus disse que a aflição dos últimos dias será tão grande como nunca houve e jamais haverá, de forma que se ele não abreviar sua vinda, até os escolhidos se perderiam. Então, esse homem do pecado, ele vai se levantar, que é o anticristo, vai ser o último, por isso que fala que é o oitavo, vai se levantar, mas vai ser por pouco tempo, que lá diz que daí Jesus vai vir, né? Lá em Tessalonicenses fala que mais o Senhor aparecerá, o qual desfará esse homem, esse anticristo, com o resplendor da sua vida e com o sopro da sua boca. Aí acabou. Aí Deus vai levar o salvo para a glória, vai dar condenação, vai jogar no lago de enxofre a besta, o falso profeta e todos que amam e cometem mentira, e o salvo, ele vai falar, vinde bendito do meu Pai, possuir para o reino que você está preparando da fundação do mundo. Enfim, vai pôr um ponto final. Então, por isso que fala que ele é o oitavo, ele vai vir e vai ser o último, tá? Vai ser o último. Então, é o mesmo assunto, ó. Tanto é que diz assim, ó, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aí aqui fala, aqui está a paciência e a fé dos santos. Por quê? Porque a igreja vai estar passando tribulação, irmãos. Nós que já estamos de idade não vamos passar isso, mas no final dos tempos, a igreja que estiver viva aqui, eles vão sofrer como os antigos apóstolos, os irmãos do passado, sofreram a perseguição e até a morte vai sofrer. Por isso que fala, aqui está a paciência e a fé dos santos. E tanto é que em Apocalipse mesmo fala, bem-aventurado é aquele que desde agora já dorme no Senhor. Por quê? Porque se nós morrer agora, dormir no Senhor, quem tiver aqui que Deus já levou não vai passar. Mas a igreja que estiver viva, ele não vai ter uma vantagem assim. Eles não vai provar da morte. Não vai descer a sepultura. Não vai sofrer assim aquela angústia da morte e descer a sepultura. Eles vão estar vivos na vinda de Jesus. Porém, eles vão sofrer perseguição. Eles vão sofrer. Só que Jesus vai aparecer antes, porque senão até eles iam se perder. Imagina o tanto que vai ser a aflição, né? Entendeu? Então aqui está falando da mesma coisa, né? Tá falando da mesma coisa.
Agora nós chegando aí no... E ainda continuando, aqui fala que... Aí nós falou do anticristo, né? Porque o capítulo 13